Vamos lá. Bom, ainda sobre Fernando Haddad, ele participou hoje de uma missa na paróquia de Santos Mártires, no Jardim Ângela, periferia de São Paulo. Em entrevista após o evento, o petista voltou a atacar Bolsonaro, que segundo ele é, aspas, violência, bala, desrespeito. Agora, o fato inusitado do dia foi a discussão do Fernando Haddad com uma fiel. Haddad foi abordado pela mulher e ele ouviu que ele não poderia ter participado da comunhão por ser um abortista. Então Haddad respondeu, a frase dele, tá? Eu sou neto de um líder religioso e você deve ser ateia. Outro candidato que também foi à igreja nesse 12 de outubro foi Márcio França. Participou da celebração no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Joel, tem alguma relação aí, o voto católico, o voto evangélico, ou agora todo mundo vai para a igreja, todo mundo vai rezar? Você tem que escolher a sua, né? A religião também entrou na política de vez. Aqui não é de hoje, né? A religião sempre esteve na política, mas agora tá mais ostensivo o negócio, tá mais explícito. E de alguma forma muito genérica, é claro que as margens não são tão diferentes assim, mas o lado católico vai mais para a esquerda e o lado evangélico vai mais para a direita. E o voto no Bolsonaro, por exemplo, entre os católicos, a rejeição ele é um pouco maior, ele recebe um pouco menos de votos. Evidentemente é o primeiro colocado também entre eles, mas é um pouco atrás, um pouco menos, e os evangélicos mais para a direita, mais para o Bolsonaro ali e menos para a esquerda. O Haddad, então, indo aí no dia de Nossa Senhora Aparecida, eu não sabia que ele e a Manuela Dávila eram tão devotos assim, né? Foram na missa, comungaram. Eu não sei se confessaram antes ou não, eu tô imaginando que não. Isso me lembra o fato do Lula, lá atrás, acho que 2006, lembro, ele foi na missa e perguntaram, ô presidente, já era presidente? Acho que sim. Você não confessou antes? Ele, não, eu sou um homem sem pecados. acho que Haddad e Manu talvez também sejam pessoas sem pecados aí. E quem diria, até uma discussão canônica sobre o catolicismo tá aí dentro. Você pode defender o aborto e ser da Igreja Católica? É uma boa pergunta aí. Eu sei que a Igreja Católica pune com excomunhão, né, a questão do aborto. Então é visto como um pecado assim seríssimo. Eu não sei como é que ela vê o político que defende aí a pauta, mas enfim, contradições que existem, mas existem entre todos os fiéis também, né? Você não precisa seguir a cartilha certinha para estar ali, e acho que ninguém precisa ficar cobrando do outro uma consistência total com os ensinos do Vaticano ou não para você frequentar a igreja. Agora, que é evidentemente, claramente um ato de campanha apenas, isso sem dúvida nenhuma, né? Quem acredita que Haddad sequer pensa em igreja, padre, comunhão, antes de ter entrado nessa campanha aqui. É parte da imagem que ele quer mostrar, o pai de família, casado há 30 anos, enquanto o Bolsonaro coleciona divórcios, separações, filhos fora do casamento. Então olha que ironia, o Haddad aí entrando como candidato que defende os valores da família tradicional, que coisa, hein? Um pouco como a Dilma, lembra? Ela também entrou numa coisa muito anti-aborto em 2010 ali contra o Serra, quando criou-se a discussão ali. Enfim, coisas da campanha, mas que ressalta, na minha opinião, ressalta mais do que tudo isso. Esse baixo nível de conteúdo, baixo nível de conteúdo da campanha que a gente está vendo agora. Cada um mostrando para projetar uma certa imagem falsa. Bolsonaro, o cordeirinho com a filha, chorando com a filhinha no colo, mas que doce. E Haddad, um homem religioso, da família. Enfim, acho que a gente consegue ver além disso. Mas estão aí, política é percepção, né? Então isso vai fazer parte do jogo de qualquer maneira. Vera Magalhães. É incrível como entre eleição, sai eleição, essa questão religiosa continua sendo um ponto importante, né, Silvio, de debate. Importante para essa arena pública aí. Não tanto importante de fundo, porque passada a eleição, essa questão não pauta as grandes questões que o presidente vai ter de enfrentar. Então a gente remonta desde lá Fernando Henrique Cardoso, que perdeu uma eleição para prefeito praticamente por essa questão, porque não soube responder a contento se acreditava em Deus ou não. Depois passa pelo Lula, que teve de quase se converter ali para ser aceito, e aí essa conversão foi não só religiosa, mas também política e etc. Aí passa pela Dilma em 2010, que depois de responder em sabatina, também de uma maneira dúbia sobre acreditar ou não em Deus, teve de fazer uma profissão de fé em seguida, e agora chega a essa eleição. É verdade que o Fernando Haddad tem como um dos seus ídolos, e ele sempre cita isso muito antes de ser candidato a prefeito, quiçá
a presidente da República, o avô, que era um líder religioso. Esse avô foi uma referência intelectual e moral para ele, mas daí a que ele próprio tenha se convertido num religioso de 4 costados, vai uma distância imensa. Da mesma maneira, o Bolsonaro, sabe-se, é católico e sua mulher é evangélica. Aparentemente, ela é praticante, militante, etc. E ele tem defendido os valores cristãos como uma agenda importante da sua candidatura. Mas nada disso vai ser vital para o próximo presidente da República. Isso tudo diz respeito à dimensão pessoal de cada um dos candidatos. E é assim que deve ser. Afinal de contas, sabemos, o Estado é laico, o presidente terá de governar para todos os brasileiros, aqueles que professam alguma religião e aqueles que não, e isso tudo deveria ser algo que o eleitor olha, observa, se identifica eventualmente, mas não acha que é fundamental para definir o seu voto. Quanto à CNBB, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas, eu acho que o ideal é que elas também participem do debate, também cobrem algumas pautas que lhes são caras, mas que não interfiram diretamente na eleição, com pregação religiosa em culto, com proselitismo político. Isso não é democrático, isso não é o que se espera das religiões, das igrejas, que existem para dar conforto espiritual aos seus fiéis e não interferir na política. Andreasa, deixa eu só pontuar uma coisa muito rapidinho aqui. Em 2016, não sei se todo mundo lembra, o Jair Bolsonaro viajou para Israel com uma pequena comitiva e lá ele foi batizado, se eu não me engano, no Rio Jordão, pelo pastor Everaldo. Então a situação canônica dele com a Igreja Católica também fica em dúvida aí, né? Porque a Igreja não permite você quem já é batizado se batizar de novo, não muito menos com o pastor. Fica aí, ele tem uma religiosidade ambígua, né? Além disso, Joel, ele tem muito apoio entre a comunidade judaica. É um dos apoios importantes dele, vem da comunidade judaica, principalmente aqui de São Paulo.